Muito boa tarde a todos. Agradeço à professora Juliana, de duas boas-vindas à nossa cidade. Agradeço ao professor Paulo Veil, nosso decano, que teve essa ideia pioneira já há 4 anos. Nós desenvolvemos esse colóquio. Também registro a importância do professor Saulo Matos, meu colega e amigo da Universidade Federal do Pará. E reconheço publicamente a importância que a comissão organizadora, formada pelos professores Diego e Gilberto, tiveram para a consecução desse projeto. E também digo da minha satisfação de voltar para a UNAMA, que foi onde eu comecei o meu tirocínio no Magistério Superior em 2013, quando eu ainda concluía o meu doutorado em Filosofia. E por fim, nunca canso de dizer a alegria profunda de dividir essa mesa com o meu professor e amigo Sandro Alex, com quem eu tenho tanta afinidade, e reconhecendo que os nossos temas convergem, de modo que a minha palestra pode ser considerada um complemento ao que foi exposto pelo professor Sandro. Ela tem 4 partes. Uma primeira parte que reconhece o fato inconteste da presença da religião nas sociedades contemporâneas. Uma segunda parte que expõe a religião como um bem humano básico, a ser reconhecido e tutelado e promovido pelo Estado, consoante a teoria da lei natural de John Finnes. Uma terceira parte que distingue conceitualmente laicidade de laicismo, aconfessionalidade e anticonfessionalidade. E uma quarta parte que conclui com uma reflexão profundamente afinada com a reflexão final do professor Sandro. Comecemos então. O ilustre sociólogo inglês Peter Berger, em 1968, disse que a religião era cada vez mais coisa do passado e que no século XXI a religião será um registro antropológico de sociedades primitivas ainda não dominadas pelo processo inexorável de secularização do mundo. Em 1968, então, a religião era um fato museológico para o sociólogo Peter Berger, que só sobreviveria em sociedades ainda não alcançadas pelo capital internacional ou de guetos insignificantes e de minorias absolutamente inexpressivas na sociedade, que conservariam a religião como um aspecto do passado, como um registro museológico de algo que já se foi. O futuro será um futuro, obviamente, sem religião, porque esse é o progresso da humanidade. Isso foi em 1968. Em 1998, num ato de profunda humildade intelectual, o Peter Berger reconheceu que nós, os sociólogos e antropólogos formados na escola do relativismo cultural e na escola da desconstrução positivista do sentido da religião, com um mecanismo de controle social, com um mecanismo de simbolização do sagrado, estávamos profundamente errados. A religião não só é um fato do presente em contexto, como a religião é o tema essencial do século XXI e do futuro. O futuro do homem, como sempre foi, é um futuro em que o eixo central da sociedade, como sempre foi, é a religião. Então, em 30 anos, entre 1968 e 1998, um sociólogo positivista, não no sentido específico da antropologia e da sociologia, mas como concepção geral de progresso de estágios da humanidade, reconhece que essa chave de leitura é absolutamente incompatível com os fatos históricos tal como eles se desenvolvem no presente. De fato, hoje, ninguém em sã consciência pode afirmar, como se afirmou no século XVIII e XIX, de que o progresso da humanidade é a superação kantiana de um estágio religioso, mítico, supersticioso, para um estado metafísico, racional, especulativo, até chegarmos então num estágio positivo em que a ciência desmistificou todas as ilusões que o homem acumulou ao longo da história.
esse positivismo ingênuo não pode ser defendido em sã consciência por ninguém. De fato, o que a gente viu no século XX foi a inversão trágica de um Estado elevado ao nível de Deus, onipotente, que massacrou mais vidas do que toda a história da humanidade pautada na religião conseguiu fazer. O século XX é o século da barbárie profunda de um homem que se dispôs a viver sem religião, né? E surge então esse mito de que a religião é motivo de violência. Estudando um antropólogo importante como René Girard, recentemente falecido, nós percebemos que a religião é exatamente o fator de contenção da violência humana. E que a religião é um fator de racionalidade profunda para a convivência humana. E que a ausência de religião, ao contrário, provoca uma desintegração e provoca uma decadência profunda da humanidade. Por isso, eu quero advogar a religião como um bem humano básico, antes de ser um direito humano e antes de ser um direito fundamental e constitucional. E faço isso a partir da teoria da lei natural de John Finnis, que é um autor australiano, radicado em Oxford, que é um filósofo do direito, um filósofo moral, um filósofo político, um filósofo da religião, de ascendência aristotélico-tomista, portanto, um pensador de matriz clássica e, ao mesmo tempo, um pensador que está na pauta da filosofia analítica do direito, porque foi orientado pelo ilustre Herbert Hart. E foi o próprio Herbert Hart que o incentivou a apresentar à comunidade acadêmica e à sociedade em geral o sentido do direito natural. Porque esse sentido do direito natural foi profundamente foi profundamente embaçado e encoberto por uma nuvem de ideologias e de mitos que jamais correspondeu à tradição de 2.400 anos de reflexão metajurídica sobre o direito, de reflexão ética e política sobre o direito. O direito natural é uma tendência que ressurge exatamente no pós-guerra, em que se reconhece a possibilidade de o direito ser um instrumento de opressão e um instrumento de privação dos bens humanos básicos, como foi exatamente a privação da religião nos estados comunistas que a consideram o ópio do povo. Para entender a tradição da lei natural, no nível introdutório e didático, como esse que eu proponho, vamos tratar de três temas básicos e indissolúveis. A ética, em primeiro lugar, o direito e a política. Como vocês sabem, o justnaturalismo é antipositivista no sentido de não reconhecer como procedente a separação nem epistemológica, nem ontológica entre direito e ética. É impossível pensar o direito sem pensar na ética, porque o direito exatamente é um instituto positivo humano que garante bens humanos básicos, que são os critérios da ação racional humana. Nós só agimos porque somos racionais e porque perseguimos certos fins, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social, coletivo ou político. Então, os bens precedem os direitos. Nós só temos direitos porque nós temos bens. A investigação ética da lei natural, então, é a investigação de quais são os bens humanos básicos que nós perseguimos na nossa vida, individual e social. E, ao mesmo tempo, como nós justificamos esses bens, como nós argumentamos acerca da hierarquia desses bens. Então, a teoria da lei natural tem uma dimensão de prudência, de razão prática. Mas razão prática essa que não é vazia, mas que nos ajuda a entender exatamente como nós agimos ao perseguir, hierarquizar, priorizar ou deferir certos bens. O estudo, então, dos bens humanos básicos e da razoabilidade prática é o estudo fidedigno à tradição clássica de Aristóteles e Tomás de Aquino. O que, a meu ver, não acontece na recuperação hermenêutica da razão prática, que recupera a noção de prudência, mas despreza, por outro lado, a noção de bens humanos básicos ou fundamentais. E, com isso, a prudência hermenêutica pode ser um vazio relativista, histórico e subjetivista.
Porque não há exatamente um lastro e um nexo objetivo e natural para que essa razão possa se movimentar. Então a razão hermenêutica muitas vezes paira exatamente num nada ontológico, e com isso a gente lembra exatamente o niilismo de Heidegger, que inevitavelmente pertence à hermenêutica de Gadamer. De todo modo, essa pode ser uma questão para o debate. Quais seriam os bens humanos básicos? Primeiro, entender o que são esses bens humanos básicos. Esses bens humanos básicos são elementos ou aspectos da vida humana que permitem o florescimento da personalidade do homem, todo e qualquer homem. Isto é, são os elementos que permitem que nós nos realizemos como homem. O homem não nasce pronto. Para Aristóteles, o homem é uma potência. Tanto quanto o nosso corpo precisa de alimentos para que ele se desenvolva, tanto quanto nós precisamos dormir para agir, a nossa alma, por assim dizer, precisa realizar certos bens que planificam a nossa natureza e que nos realizam. A palavra grega central da ética, então, é eudaimonia, ou eudaimonia, que mal traduzida significa felicidade como consecução da humanidade, como realização do homem. O John Finnis traduz essa palavra usando um exemplo que o próprio Aristóteles dá na metafísica, de que há o florescimento humano. Então, John Finnis diz que os bens humanos básicos são aspectos essenciais para o florescimento humano. O homem, então, desabrocha e se torna quem é, se tiver esses bens humanos básicos conquistados. Os direitos humanos ou fundamentais serão exatamente os institutos jurídico-políticos que asseguram a conquista, a posse desses bens. Organizando de forma didática os 7 bens humanos básicos listados pelo clássico livro de John Finnis, Lei Natural e Direitos Naturais, a partir do Tratado sobre a Lei da Suma Teológica de Tomás de Aquino, nós podemos dizer o seguinte: o homem é um animal social racional. Pelo fato de o homem ser um animal social racional, ele tem 7 bens humanos que garantem a realização dessa sua natureza. O fato de ele ser um animal significa que ele está vivo e que, portanto, a vida é o bem humano básico que garante o nascimento e a perpetuação da própria vida, até o seu fim natural. Aqui nós temos, por exemplo, o direito à vida e à saúde, ou à moradia, que garante a vida. Do ponto de vista social, nós temos um bem humano que é a sociabilidade, que é o fato de nós nos relacionarmos interpessoalmente em sociedade. E essa relação, ela se dá de inúmeras maneiras, e ela tem um aspecto de jogo, um aspecto lúdico, em que nós estabelecemos regras para nos comunicar e para realizar atividades em comum. Isso garante a socialidade do homem. Em terceiro lugar, o fato de o homem ser racional lhe franqueia uma experiência de beleza, lhe franqueia uma experiência de conhecimento e lhe franqueia uma experiência de questionar metafisicamente a ordem da realidade, um elemento divino da realidade que é o bem da religião. Da mesma forma, por fim, o homem tem um aspecto de razoabilidade prática. O homem não só age, ele pensa antes, durante e depois da ação. Ele pode justificar, argumentar as suas ações aos outros. Então, esse é o aspecto da prudência ou da razoabilidade prática. Nessa explicação sumária, eu destaco 2 bens humanos básicos, o da religião e da razoabilidade prática. A religião é sempre, o respeito à religião é um compromisso com a razão. É o compromisso com a possibilidade do florescimento dessa faculdade humana intrínseca, que é o questionamento, a abertura ao divino. Tá? O primeiro erro que nós temos que afastar ao considerar a religião como um bem humano básico e, portanto, como um bem comum, é achar que o Finnis está advogando uma religião específica, ou um tipo específico de religião. O Finnis não seria um filósofo internacionalmente reconhecido se não reconhecesse, se não soubesse que num contexto de pluralidade profunda de concepções de mundo e religião, deve-se atentar exatamente às diferenças substanciais que separam teísmo de ateísmo, de agnosticismo, monoteísmo de politeísmo,
religiões de cunho transcendente, a de cunho imanente e assim por diante. No entanto, para usar um exemplo radical e afastar liminarmente qualquer confusão, o Finis usa ninguém menos do que Jean-Paul Sartre como um ateu esclarecido, que tem como sistema filosófico a tentativa de levar a cabo exatamente o pressuposto ateísta que inspira Ivan Karamazov, dessa vez no século XX, e postular o existencialismo como um humanismo esclarecido, em que o homem não tem essência e que o homem não tem nenhum critério superior à sua própria liberdade absurda para agir. O Finis fala, pois bem, isso é religião. Porque o Jean-Paul Sartre postulou, então, uma visão geral do mundo que serve a ele e a todos os homens e advoga, então, o humanismo existencialista como religião. Se é uma religião ateia, se é uma religião antropocêntrica, subjetivista e relativista, não interessa. Então, religião é qualquer questionamento metafísico sobre a ordem da realidade. Que todo homem pode alcançar. Vejam, esses bens humanos básicos são bens a serem garantidos e promovidos. Não quer dizer que todos os homens os exercerão e os alcançarão. Nós promovemos o bem humano básico do conhecimento, mas há muita gente analfabeta e iletrada. Nós promovemos o bem humano básico da vida, mas há muita gente que morre por vários fatores. O outro bem humano básico que eu destaco é o bem da razoabilidade prática, da racionalidade pública do homem. O homem, como animal racional, político, ele tem uma razão que é compreensível aos outros homens. E é esse nexo que garante a existência da democracia liberal. É a possibilidade daquilo que o próprio Habermas, que pensa antagonicamente em relação a isso, chama de razão pública, razão na esfera pública. Para usar o conceito de Habermas. De quem eu vou tratar, com quem eu quero dialogar. O que é então essa razoabilidade prática? E entrando então no segundo ponto da exposição sumária da teoria da lei natural. A razoabilidade prática é exatamente a ordenação dos argumentos morais. É a dimensão intelectual que me garante que essa ação pode ser sustentada do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Então, o John Finis elenca 9 aspectos, dos quais eu explicarei 2, mais uma vez. Então, um plano de vida coerente, não haver preferências arbitrárias por valores ou bens, não haver preferências arbitrárias por pessoas, o desprendimento, o compromisso, o bom senso, o respeito de cada valor básico em cada ato, o bem comum e a consciência. Naturalmente que eu precisaria de um curso de filosofia moral para explicar esses 9 requisitos de razoabilidade prática. E, interessantemente, o Finis é muito sumário nessa exposição, nesse livro clássico de 1980, Lei Natural e Direitos Naturais, mas depois escreve Fundamentos de Ética e um livro chamado Aquino, Seu Pensamento Jurídico, Político e Moral, né, Tomás de Aquino, em que ele explica e desdobra esses bens básicos. Quero destacar apenas 2. O respeito de cada valor básico em cada ato e o bem comum. E eu explico esses 2 elementos já entrando no segundo aspecto da apresentação, que é o direito. Né? Vejamos, o Finis observa, numa observação muito básica, consoante um método analítico de descrição sociológica do uso dos conceitos numa dada sociedade, lembrando que o Hart, no conceito de direito, diz que ele faz uma sociologia descritiva do uso dos conceitos num dado ordenamento jurídico. O Finis também percebe que quando nós usamos a palavra direito, em inglês right, nós usamos em 2 sentidos básicos, que corresponde exatamente à bilateralidade atributiva direito e dever, e que entra no cerne da nossa preocupação nesse colóquio entre a tensão que a liberdade e o direito de liberdade pode causar ao infringir a liberdade dos outros. Que é o fato de nós termos direitos permissivos, nós termos direito à religião, direito à consciência, direito à opinião, direito à expressão.
ou a liberdade de expressão, de consciência, de opinião e de religião. E nós temos, por outro lado, direitos proibitivos, direito a não ser discriminado por motivos de religião, direitos a não ter caçada o nosso direito à palavra, direitos a não sermos preteridos por motivos arbitrários num concurso público, por exemplo. E o Finis diz que as limitações aos direitos humanos, em nome sempre de outros direitos, é que garante a sua legitimidade pautada na justiça e no bem comum. É exatamente o que dá a dimensão de que os bens individuais não podem jamais ser pensados de forma atomizada. Porque senão nós teremos uma sociedade profundamente conflituosa, profundamente belicosa, porque direitos se tornam trunfos de guerra judicial. E é claro que ele está fazendo mais uma vez uma descrição, como no livro 9, Platão faz, livro 9 da República, Platão faz a democracia. Ou seja, é necessário que na minha ação ética razoável eu inclua o bem comum para a consecução da minha humanidade, da minha felicidade. O bem comum é um critério tanto ético quanto jurídico, que legitima a justiça da política, nessa teoria abrangente da lei natural. Então, nós temos uma liberdade negativa e uma liberdade positiva. Essa dualidade constitutiva da noção de direito e dever dá ao Estado uma dupla função em relação aos bens humanos básicos. Uma função de respeitá-los, uma função negativa de não se intrometer neles, uma função de deixá-los como estão, e uma função positiva de promovê-los. Uma função positiva de torná-los cada vez mais acessíveis e de torná-los cada vez mais disponíveis para que, no interior de cada decisão moral plenamente livre dos homens, eles hierarquizem e priorizem esses bens. Por isso, por exemplo, o Estado promove o esporte, o Estado promove a música, o Estado promove a cultura, o Estado promove a literatura e, por isso, obviamente, o Estado deve promover a religião. Não uma religião específica, porque, de modo algum, a teoria da lei natural é confessional. Ao contrário, como eu direi, a teoria da lei natural foi elevada a um patamar de articulação conceitual superior em Tomás de Aquino, que reconhece exatamente a dimensão cristã do princípio da laicidade, porque foi a tradição cristã que fundou a laicidade no mundo. Mas isso já vou explicar. Então, com essa tese da lei natural, o Finis simplesmente neutraliza o alcance do mito da neutralidade do Estado liberal. Se nós pegarmos o grande relato de Tocqueville sobre a democracia na América, ele afirma que a religião dos americanos é que permite a liberdade pública, como nunca se viu na Europa. E que a liberdade civil dos norte-americanos no século XIX é exatamente um modelo de respeito profundo à religião do ponto de vista individual e comum, não quer dizer político, que a religião não é política nos Estados Unidos, mas é promovida, respeitada na sociedade civil, que será tanto mais forte, tanto mais próspera, quanto mais houver a possibilidade desse bem ser desenvolvido. E esse princípio de cooperação do Estado com bens humanos básicos, seja cultura, esporte, conhecimento, educação, saúde e religião, é a base, por exemplo, do nosso Estado constitucional, que coopera com a religião, por exemplo, promovendo a isenção tributária para a religião, promovendo ensino religioso facultativo nas escolas públicas, ou desenvolvendo ações de conservação da religião de sociedades que têm a sua religião ameaçada, como os índios. Então, se a religião é um bem humano básico, o Estado, do ponto de vista ético, o Estado a protege enquanto direito fundamental. E por isso a religião é um direito constitucional previsto
obviamente, no artigo 5º. Surge, então, uma diferença conceitual que precisa ficar clara entre laicidade e laicismo. E nós podemos entender isso dividindo 3 tipos de Estado, historicamente verificados. Um Estado confessional, um Estado aconfessional ou não confessional, laico, e um Estado anticonfessional, laicista e ateu. O professor Sandro argumentou durante a sua palestra que essa laicidade estava sendo ameaçada por uma ideologia laicista e que essa laicidade não pode se confundir com laicismo, não pode se confundir com anticonfessionalidade. Vamos ver as diferenças fundamentais. Um Estado confessional é quando a autoridade pública, o Estado, confessa uma fé específica e a promove ou não na sociedade. Pode haver no caso da Inglaterra. A Inglaterra é um dos lugares onde há maior liberdade religiosa do mundo, os Estados Unidos, e é um Estado confessional. Ou seja, a confessionalidade do Estado não significa necessariamente que esse Estado promoverá a religião para o seu povo. Ele pode promover a religião do seu povo. A experiência na Espanha católica do século XIII, por exemplo, em que os reis professavam não só a fé em Cristo, mas a fidelidade ao Santo Padre, o Papa, era um local de liberdade religiosa em que muçulmanos e judeus dialogavam com os cristãos acerca de questões políticas, metafísicas e morais. Então, a confessionalidade significa que o Estado tem uma posição religiosa clara. E que o chefe do Estado, não necessariamente o chefe do governo, tem uma fé publicada. Ele confessa uma fé. O Estado aconfessional é uma invenção histórica do cristianismo, que dessacralizou o Estado, que desdivinizou o Estado, na afirmação: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paulo exortava, então, os seus discípulos a fazer orações e preces aos governantes, mas a jamais considerá-los deuses, que não são, e sacrificar carnes, por exemplo, aos ídolos. Então, é interessante, num congresso de hermenêutica, nós temos consciência histórica, e consciência histórica do horizonte de recepção e da fusão de horizonte dos conceitos políticos, jurídicos e morais. Pois não há dúvida histórica de que o princípio da laicidade é invenção cristã, que não aconteceu no Egito, no Oriente Próximo, não aconteceu em nenhuma tribo da América pré-colombiana, não aconteceu na China, não aconteceu no Islã, e que precisa ser refletido. Porque esse Estado aconfessional é resguardar a secularidade de uma esfera autônoma da sociedade, que tem uma racionalidade própria. E essa é a dimensão aristotélica do pensamento cristão. Essa é a dimensão ética, no sentido racional do pensamento cristão. Nós somos animais políticos e racionais, abertos ao divino, ou fechados ao divino. O que importa é que há esse elemento de abertura ou de fechamento, que não entra em jogo. Porque nós podemos dizer claramente que a teoria da lei natural é uma teoria liberal. Porque eu não vou arbitrar os bens humanos básicos na vida de vocês, e nem vocês na minha. O que eu quero é que vocês e eu tenhamos os bens humanos básicos com possibilidades humanas. Que vocês tenham vida, saúde, sociabilidade, jogo, religião, razoabilidade prática, experiência estética e conhecimento. O tipo de experiência estética, de conhecimento, de religião, de jogo, de sociabilidade e de saúde e de vida, vocês que decidem. Mas essa decisão ela é pública. Essa decisão é social. Porque vocês precisam dar contas das razões
das ações éticas de vocês na sociedade, porque vocês são coletivos e políticos. O Estado anticonfessional é um Estado que é marcado pela compreensão de que a religião é um mal. A religião é o ópio do povo. O Estado tem que promover o progresso social, libertando os homens do jugo supersticioso da religião. O Estado vai promover o progresso da razão e das luzes exatamente quando ele iluminar as camadas escuras da sociedade. E a camada mais obscura da sociedade são as superstições religiosas infundadas, herdadas de uma tradição medieval. Isso se torna, como vocês sabem, um projeto de Estado anticlerical. Na Revolução Francesa, por exemplo, e na Revolução Comunista, por exemplo, que promove ativamente a laicização, removendo, por exemplo, todos os símbolos religiosos da esfera pública. Vejam que esse é um processo ativo. É um processo de retirar e de privar a sociedade desse bem humano básico da religião, que é a abertura ao divino. E é a pergunta metafísica. Inclusive no campo filosófico das universidades. Ou seja, o Estado anticonfessional é, como o Sandro muito bem sublinhou, um Estado que confessa o materialismo histórico. É um Estado que confessa uma concepção de mundo específica. E tem razões para isso. E que, portanto, pelo bem da sociedade, priva os indivíduos de um jugo. Tanto quanto o Estado, então, passa por um processo positivo de descravização, isto é, de libertar os escravos, o Estado passa por um processo positivo de libertar os homens da religião. Ensinando, por exemplo, o ensino religioso deísta ou ateu, relativista, pluralista, antropocêntrico, maçônico. Porque essa concepção é progredida, é racional, é superior e evoluída. E agora ninguém vai mais acreditar em mitos de revelação de religiões históricas, porque a nossa religião é deísta. Né? De Deus impessoal, o grande relojoeiro, e que, portanto, nós não precisamos. Nesse sentido, a França liderou, como vocês sabem, uma cruzada laicista, exatamente quando trouxe à tônica a impossibilidade de os cidadãos laicos manifestarem a sua fé em escolas públicas usando, por exemplo, véus. O que afronta por completo um preceito da religião islâmica. E nós podemos lembrar o costume, por exemplo, de usar escapulários, ou crucifixos no peito, ou anéis do sacramento do matrimônio, como um símbolo religioso, ou kippá, judeus. Né? Isso significa, então, que esse pensamento diz que nós temos que tirar da cédula do nosso dinheiro real a expressão Deus seja louvado. Que nós temos que tirar do preâmbulo da Constituição a expressão sob a proteção de Deus. Que nós temos que negar qualquer apoio público a uma procissão religiosa, a uma manifestação religiosa qualquer no âmbito público e social. Essa proposta é uma proposta que quer higienizar o espaço público de um inseto chamado religião. Que é promover a neutralidade, porque já que o argumento é o seguinte, já que o espaço público é de todos, o espaço público não pode ter nenhuma alusão a uma religião particular. Então, um argumento que eu estou chamando de laicista e anticonfessionalista é um argumento que diz que qualquer identificação pública do Estado com um credo específico, com uma religião específica, é imposição religiosa contra a liberdade dos cidadãos. Para que o Estado se identifique democraticamente com todos, numa sociedade plural, ele não pode ter nenhuma identidade. Ele tem que ter uma identidade neutra. Qualquer apoio configura confessionalidade. Isso exigiria, por exemplo, a revisão dos nomes das ruas. De todas as ruas,
com qualquer alusão religiosa. Eu moro, por exemplo, no bairro dos Jurunas, em que as ruas são nomes de tribos religiosas dos índios, como Munduruku. Não pode. Eu não posso morar na rua Mundurucus, como o santo não pode morar na rua Nossa Senhora de Nazaré. Como ele não pode morar na rua Santo Antônio. Porque o Estado não é nem indígena e nem católico. Vejam que essa concepção é uma concepção profundamente ingênua do Estado. E é baseado filosoficamente numa concepção idealista de um homem abstrato, de um homem vazio, de um homem neutro, sem história, sem contexto social, um homem ascético. Ou seja, esse pensamento liberal ele é profundamente anti-hermenêutico. Porque ele nega a historicidade fundamental do ser aí. Ele nega o fato de o ser aí estar sempre jogado no seio de uma tradição e que, portanto, o Estado, como constituição social fundamental de uma organização humana, terá uma identidade. Não existe Estado sem identidade. Não existe homem sem identidade. Não só as críticas comunitárias a esse individualismo liberal, abstrato, vazio, neutro, de uma liberdade desenraizada e de um atomismo que pressupõe que o homem nasce. O hospital não pode ter nome de religião. A sociedade não pode ter... Como se a sociedade fosse um local em que os homens não estão. Porque onde quer que os homens estejam, eles vão influenciar o lugar onde estão. Então, o fato de os homens terem religião e estarem em sociedade, é claro que qualquer religião terá uma dimensão pública. O que a religião não pode ter é uma dimensão política. Porque senão recai no estado confessional. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando a sutileza do argumento em dizer, o Estado sempre terá uma relação com a religião. E essa relação tem que ser de respeito, de promoção, de proteção como desenvolvimento de um bem humano básico. E aí a gente pode pensar em políticas afirmativas, pode pensar em questões igualitárias, de promover religiões historicamente excluídas. O que não se pode fazer é, sob o pretexto de não privilegiar uma religião hegemônica, expurgar e extirpar qualquer referência religiosa no Estado em geral. Vejam que esses argumentos, que estão no cerne do debate público, geram dois fatos que nós precisamos decidir como sociedade democrática. E um fórum como esse privilegia esse tipo de questão. Por exemplo, no artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, o Estado brasileiro considera facultativo o ensino religioso em escolas públicas. O Sandro muito bem disse, as escolas públicas ou beneficiadas por verbas públicas podem apresentar uma pluralidade de ensinos. O índio tem todo o direito de uma escola que lhe ensine as tradições indígenas. Um católico tem todo o direito subjetivo público de frequentar uma escola que lhe ensine a tradição católica. Assim como o judeu, o muçulmano e o ateu, e o agnóstico, e o materialista, e o politeísta, e o xamanista. Segundo ponto controverso. Criminalização de manifestação pública sob o rótulo ideológico laicista de fobia, fala de ódio, hate speech, preconceito ou discriminação. Eu não posso publicamente defender o direito à vida por motivos religiosos. Porque isso é discurso de ódio. Eu não posso defender publicamente a defesa da família conjugal. Porque isso é discurso, isso é homofobia. Né? Então, eu estou tendo a privação de um direito de liberdade religiosa, a privação de um direito de manifestação pública por conta de uma discriminação contra a religião, que é o fundamento da minha manifestação. Vejam que Habermas, recentemente, escreveu um texto num livro muito interessante chamado Entre Naturalismo e Religião. Um dos artigos chama A Religião na Esfera Pública. Como vocês sabem, o Habermas
cresceu e amadureceu na escola de Frankfurt, que tem como propósito exatamente a desmistificação não só da religião ocidental, mas a da razão ocidental. Exatamente como uma razão excludente, como uma razão do conceito abstrato, que ao identificar um padrão exclui o resto. Né? Então, o caráter agressivo e violento da razão ocidental e também da religião ocidental. Mas ele percebe que há pressupostos cognitivos para o uso da razão pública e que o Estado liberal moderno não pode privilegiar os agnósticos em relação aos crentes ao aduzir razões públicas. Que as razões públicas não podem, de jeito nenhum, serem razões exclusivamente agnósticas. Sob o risco de os cidadãos religiosos serem preteridos em proveito dos cidadãos seculares ou agnósticos. E isso está falando um filósofo agnóstico, que dialogou com na época, Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, Cardeal Ratzinger, a época Cardeal Ratzinger, atualmente Papa Emérito Bento XVI, sobre a dialética da secularização. E reconheceu publicamente, e publicou, que a ideia de direito natural, conservada e promovida pelo cristianismo, é um dos fundamentos do Estado democrático de direito moderno, que garante exatamente a dignidade e a inviolabilidade da vida humana e a dignidade e a inviolabilidade da liberdade humana, inclusive de buscar a Deus. Além do Habermas, existem autores na contramão desse pensamento que tentam exatamente neutralizar a religião, como fonte de intolerância, como fonte de preconceito, como fonte de discriminação, e que o Estado, nessa cruzada progressista, deve, então, limitá-la e, quando possível, neutralizá-la. Dou dois exemplos, Brian Leiter e Yossi Nehushtan, ou Nehushtan. Autores que defendem claramente, por exemplo, que não deve haver um direito fundamental específico da religião, porque a religião se dissolve na liberdade de expressão, na liberdade de consciência, na liberdade de associação. Não tem diferença nenhuma entre uma agremiação esportiva e uma agremiação religiosa. Então, se você pode se reunir para jogar futebol ou para louvar a Deus, tanto faz. Você tem liberdade de associação. Mas jamais isenção tributária para a associação religiosa, por exemplo. Por fim, eu concluo com uma reflexão bastante afinada com o professor Sandro, dizendo que a experiência histórica dos regimes totalitários que excluíram por completo da sociedade um critério fora do Estado para resistir a ele, começaram destruindo a religião. E que a destruição da religião de uma sociedade foi o fator de destruição da própria sociedade. E que a religião é uma garantia da liberdade do indivíduo e que a religião é uma garantia da liberdade da sociedade contra o risco de um cesarismo de Estado. Isto é, exatamente de um Estado nacional ou uma organização supranacional ser a consciência moral da humanidade. Nenhum órgão político pode se arrogar a ser uma divindade religiosa. E que a dessacralização do Estado, promovida pela laicidade cristã, é um bem a ser reconhecido e protegido. Obrigado.